Que a graça do nosso Deus te envolva totalmente nesse dia. Que o amor dele te cerque e que o Espírito Santo te conduza em cada momento. Paulo fala em os primeiros capítulos aqui de Coríntios, ele fala a respeito da sabedoria. Ele menciona a sabedoria e os gregos e judeus, a igreja e a sabedoria, Paulo e a sabedoria humana, mas nesses versículos 6 a 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai falar a respeito da sabedoria e os crentes. Ele usa a expressão de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, da mente natural, não espiritual, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. O homem natural, ou seja, com a mente humana, com a sabedoria humana, com o discernimento humano, jamais conseguirá entender os propósitos de Deus. Porque as coisas de Deus, elas não se discernem na mente carnal, mas na mente espiritual. As coisas de Deus, elas não são discernidas, entendidas, compreendidas na dimensão humana, ou seja, não é através de pesquisa, não é através de um conhecimento filosófico, não é através do conhecimento humano que se consegue entender as coisas de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, as coisas de Deus, elas não são conhecidas pela mente natural, mas pela mente espiritual, porque Deus nos revelou através do Espírito. Então, ele fala que o mundo, por mais sábio que seja, jamais vai conseguir entender Deus. As coisas de Deus para o mundo parecem loucura. Por exemplo, o mundo poderia entender plenamente a revelação de Deus em Jesus Cristo, mostrando o Jesus vitorioso, o Jesus glorificado, o Jesus que não passasse pela morte, o Jesus que desconhecesse a cruz. Eles poderiam entender, mas eles tinham uma grande dificuldade em entender como que Jesus é vitorioso na cruz. Como é que ele venceu a morte se ele morreu? Então, esses mistérios, a mente humana não consegue entender, porque elas se discernem espiritualmente. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, em tudo que fazem, o conhecimento é no espírito, a revelação é no espírito, a adoração é no espírito. Mas Paulo, ele fecha este capítulo 2 dizendo que nós, os crentes, tem essa sabedoria celestial, porque tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo.